Oi, tudo bem? Então, eu resolvi fazer um vídeo sobre uma questão que eu considero muito importante e justamente porque a gente está nesse período de dia 20 de novembro e tudo mais, que é sobre o Dia da Consciência Negra. Falar sobre Dia da Consciência Negra também é um assunto muito polêmico, eu diria, porque muitas pessoas olham para esse assunto e se questionam por que existia um Dia da Consciência Negra e não um Dia da Consciência Humana? Se falar sobre isso não seria racismo? E eu entendo muito bem esse pensamento porque eu já pensei assim por muito tempo. Eu acho que também era uma questão muito delicada para eu tratar e eu preferia me abster desse debate. Porém, o racismo não deixava de existir porque não falávamos sobre isso. E é o que acontece no Brasil. A gente tem toda essa questão do mito da democracia racial, que tem essa crença nacional de que nós somos um país menos racista por conta da miscigenação, porque temos muitos negros presentes, mas isso é bem falacioso, porque se isso fosse verdade, os piores dados salariais para negros no Brasil não seria na região que nós temos mais negros, que é a região metropolitana de Salvador, que os negros nessa região recebem em torno de menos 40% do salário dos brancos nessa região. Enquanto no resto do Brasil os dados ainda são ruins, mas são menos piores, que é tipo em torno de menos 36% do salário dos brancos. Ou seja, a questão em si não é termos mais negros, então somos menos racistas, então não precisamos falar sobre isso. A verdade é que a gente apaga um debate e acaba naturalizando. Eu acho que esse é o principal problema de não se debater o racismo, que ele existe, ele não vai deixar de existir se a gente não debater sobre ele. E quando a gente não debate sobre ele, o que acontece? A gente deixa de perceber certas naturalizações de racismo cotidiano, sabe? Que em casos extremos até contribui para o genocídio da população negra, que isso é outra questão muito importante, porque é gritante, cerca de 77% dos jovens que foram assassinados no ano de 2012 foram jovens negros, sabe? E eu acho que assim, a gente não precisa nem de estatística para saber, porque é o que acontece. Nós precisamos falar sobre racismo e dar visibilidade sobre isso para poder tratar essas questões. Acho que agora o debate está ficando melhor sobre isso, muitas pessoas estão percebendo, mas fenótipos negroides, como cabelo crespo, nariz largo, boca larga, são vistos ainda, na verdade, não estamos livres do racismo, né? Mas as pessoas falavam assim, nariz de batata, cabelo crespo, cabelo de bombril, cabelo ruim, né? Porque cabelo bom é só cabelo de gente branca, sem perceber que isso é uma reprodução de racismo também. E eu acho que essas questões são muito enraizadas com a questão do silenciamento dessa causa, de não visualizar ela como uma coisa existente. Quando a gente assume que o racismo existe, a gente se propõe a debater isso, a gente está mais propenso a debater essa questão. E quando a gente debate, a gente desenvolve uma consciência maior sobre essa questão. Porque racismo não vai deixar de existir porque a gente parou de falar. Muito pelo contrário, ele vai estar cada vez mais naturalizado. A questão é que não falar sobre racismo não vai fazer a população negra deixar de ser assassinada em grande escala, em grandes números, não vai fazer com que no cotidiano as pessoas discriminem negros e negras, né? Porque quando negros entram em lojas, geralmente sim, lojas em bairros nobres, sempre a percepção das pessoas é sempre diferente. O jeito que o jeito que o vendedor te atende é diferente, é de um jeito assim, mais, nossa, você não vai comprar nada, cara de pobre, coisas do gênero. A gente não pode naturalizar, a gente não pode ver como natural. Então a gente tem que se propor a debater. A gente assume, existe um problema, esse problema é histórico, desde os primórdios da construção da nacionalidade brasileira. E esse problema persiste até hoje, porque foi um problema assim muito grave, que vai ser um trabalho muito árduo acabar com esse problema.
E não vai ser possível se a gente não se propor a debater sobre ele, assumir que ele existe. Mas é uma questão de diálogo, de debate, de desconstrução de uma coisa que foi tão enraizada. E é questão de empoderamento, sabe? De fazer pessoas negras se sentirem mais confortáveis com ser negro, porque muitas vezes a gente tem vergonha de falar sobre isso, de se assumir como negro, porque é sempre visto como inferior, desde a questão da representatividade, enfim, é uma questão muito mais longa. Mas enfim, espero que eu tenha passado algum recado com isso e eu queria pedir, como eu tô começando o canal, ia ser muito, 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 muito importante pra mim se você gostou do vídeo, dar like. Se não gostou, pode até dar dislike, mas interagir com o vídeo de alguma forma pra eu saber ter algum retorno, porque eu tô aqui não vai estar... Enfim. E comenta também, critica, elogia, fala o que quiser. A gente tá aí. E é isso, gente. Beijos.